Boa noite, queridas. Graça e paz, né? Irmã Penha começou falando que esses últimos meses foram ministrações voltadas para as emoções, para a alma, ansiedade, não é? Mas Deus, Ele nos conhece, Ele conhece nosso coração, conhece nossas necessidades, queridos. E há mais de um mês, bem interessante, mais ou menos há uns 2 meses, eu tive um sonho. E nesse sonho era justamente eu sendo convocada para ministrar no culto de mulheres. Interessante. Só que eu achava que era no culto de mulheres em Genipapo. Jamais imaginaria que fosse aqui no Verbo Distrito. E eu ouvindo uma ministração de Luciano Subirá sobre pensamentos, sobre ansiedade, sobre sentimentos interessantes, que eu disse: eu preciso preparar uma ministração sobre esse tema, porque foi algo que tocou no meu coração. Então, vai ter continuidade, irmã Penha. Sobre pensamentos, queridos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando nossas emoções, porque nós como mulheres todos os dias enfrentamos tipo um campo de batalha na nossa mente. Sempre tem algo que nós estamos pensando, sempre tem algo que precisamos resolver, né? A mulher é aquela 1001 utilidades, onde vive resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas existe uma capacidade dada por Deus para nossas vidas, querida, para fazermos tudo aquilo que é necessário. Amém? Então, deixa eu abrir aqui. E quando eu coloquei sobre vigiar os nossos pensamentos, por que vigiar os nossos pensamentos? Porque sugestões erradas, sentimentos errados podem ser gerados dentro de nós. Pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamento de tristeza, né? E uma pessoa que me chama muita atenção na Bíblia, eu ouvi até a Rosemeiria ministrando sobre Ana. Quem já ouviu aqui falar sobre Ana, esposa de Eucana, né? Ana, esposa de Eucana, eu acredito que foi uma mulher que teve muitos motivos para lutar contra seus próprios pensamentos, contra seus sentimentos. Por quê? Porque Ana era aquela que não gerava filhos. Mas nós vamos lá, vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 1. Todos abriram? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rufne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Eita, que saiu aqui. Espera um pouco. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim
o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Queridas, como eu falei aqui, Ana, ela teve razões de sobra, todos os dias, de estar amargurada. A Bíblia diz que ela estava amargurada de coração, e essa palavra amargurada é uma tristeza profunda. Imagina, nos dias de hoje, se nossos esposos tivessem direito a uma outra esposa, misericórdia, né? Mas glória a Deus, que hoje é só uma, não é verdade? Porque naquela época, além de Ana não poder gerar filhos, ter filhos, ela tinha alguém ao lado dela, uma rival, todos os dias provocando. Por ela não conseguir gerar filhos, enquanto Penina ela tinha outros filhos, tinha filhas, né? Mas Eucana, ele amava quem? Ele amava Ana. Mas Ana, ela, apesar da amargura, apesar da tristeza, Ana, ela fez a coisa certa. Ela orou ao Senhor. Não é verdade? E quantas das vezes nos entregamos a sentimentos de medo, de derrota, de ansiedade, não é? Queridos, existe um Deus tão poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Não existe situações maior do que o Deus o qual nós servimos. Amém? Se você for observar, existem outros tipos de sentimentos também que pode ser gerado, que é sentimento de inveja, por incrível que pareça. Vários sentimentos que podem nos afastar de Deus. E um dos exemplos que a gente pode citar aqui é o exemplo de Caim e Abel. Na verdade, o exemplo de Caim, né? Caim, ele permitiu que o sentimento de inveja se apossasse dele, de ciúme se apossasse dele. Por quê? Porque o Senhor se agradou do sacrifício de Abel. Abel tinha um coração reto, ele levou o melhor. Ele deu a melhor oferta ao Senhor, né? E nós temos chegado diante do Senhor com o nosso melhor todos os dias. Nós temos chegado diante do Senhor com aquele filho, aquela filha com um coração grato, que reconhece Ele em todos os caminhos. Ou nós temos chegado diante do Senhor só como aquele filho que pede. Sabe, queridos, nós precisamos chegar diante do Senhor sempre com o nosso coração grato, reconhecendo Ele em tudo. Porque quando nós reconhecemos o Senhor em tudo, Ele vai endireitar, queridas, tudo aquilo que está fora de ordem, né?
Eu vejo tantas mulheres se queixar, muitas das vezes, dentro do seu lar, por não ter a ajuda de um esposo, por não ter a atenção do esposo. Muitas das vezes, mulheres que entram em crise de ansiedade, né, em crise de depressão. Foi bem interessante, esses últimos dias, eu venho sempre orando em relação a esse culto. E ontem a gente foi para Genipapo, chegamos já tarde. E quando eu cheguei, eu fui orar ao Senhor e depois fui dormir, orando em relação ao culto e fui dormir. E durante a noite eu tive um sonho, ansiedade. Aquela palavra ansiedade, eu acordei hoje com aquela palavra forte dentro de mim, ansiedade. Queridas, eu te faço uma pergunta, o que é que tem causado ansiedade no seu coração? O que é que tem lhe afligido? A Bíblia diz, não andeis inquieto por coisa alguma. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, queridos, que tudo que nós necessitamos, a gente pode estar diante do Senhor. E que as orações que a gente faz a Ele possam ser reconhecidas diante dEle. Como? Com ações de graças. Como eu falei para vocês, sempre com ações de graça. Não andeis ansioso com aquilo que tem lhe inquietado, com aquela situação que você tem resolvido, aquela situação que se levantou, pode ser na área das finanças, pode ser na área familiar, pode ser com o filho, pode ser com o esposo. Ultimamente é interessante que as pessoas que eu tenho conversado é justamente em relação a relacionamentos, casamentos, né? Casamento muitas das vezes conturbados, casamento muitas das vezes onde falta a compreensão do esposo, mulheres que às vezes trabalham e quando chegam em casa não tem a ajuda dos esposos. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma capacidade dada por Deus para nossas vidas para conseguirmos fazer tudo aquilo que for necessário. Amém? Existe um vazio, querido, que só um pode preencher, que é Deus. Ele irá preencher, Ele preenche todo vazio. Agora, quando nos posicionamos nele também, precisamos nos achegar a Ele, né, sempre com o coração reconhecendo que não existe nenhuma outra pessoa que possa fazer além dele. Eu te falo uma coisa, Deus, Ele não está distante para que não possa resolver qualquer situação que se levante nas nossas vidas. Ele está sempre presente, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara. Amém, queridas? E também existem sentimentos de arrependimento, né? E a gente pode citar quem? Davi, né? Davi, ele quando pecou com Betseba, ele se arrependeu profundamente. E Davi, ele tinha um coração segundo o Senhor, porque ele era alguém rápido em reconhecer seus erros, em se achegar ao Senhor e pedir perdão. Amém? Precisamos ser dessa forma, ser rápidas em reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos erros, buscar ajuda nele. Amém? Ele está disposto. Amém, queridas? E também, quando ele diz assim, eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. O desejo dele é dar o fim que nós desejamos, que nós esperamos. Mas para Ele dar o fim que nós desejamos, que nós esperamos, nós precisamos buscar nele, que é a fonte. Nós precisamos consagrar a nossa vida, consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, consagrar nossos pensamentos, consagrar a nossa voz, ter cuidado como estamos pensando, porque Ele tem cuidado de nós, querido. Precisamos ter cuidado até como nós pensamos ao nosso respeito. Você sabe, a Bíblia diz que assim como imagina em sua alma, assim é.
Precisamos ter cuidado como nós pensamos ao nosso respeito. O Senhor, Ele não criou nenhum fracassado, não. O Senhor, Ele criou mulheres poderosas, mulheres ousadas, mulheres capacitadas, habilitadas para cumprir tudo o que for necessário, para toda obra, toda boa obra. Amém? A mulher é aquela, querida, onde ela pode exercer várias coisas ao mesmo tempo. E por que não conseguir vencer os pensamentos negativos que muitas das vezes surgem? Não é verdade? Você tem capacidade para isso. Olha para essa mulher linda que está ao seu lado e diga, você tem capacidade para isso. Amém? Existe aquele sentimento, querido, também de desânimo. Aquele sentimento que muitas das vezes também se sente inferior. Sentimento de inferioridade. O Senhor não criou ninguém melhor do que outro. Amém? Diante dele somos todos iguais. Ele ama cada um com a sua forma de ser. Amém? Mulheres ousadas, mulheres intrépidas. Sabe? Eu me lembro de algo que aconteceu. Primeiro eu gostaria de falar algo. Atitudes diferentes vai gerar resultados diferentes. Né? Muitas das vezes nós nos queixamos tanto de falhas, de erros do nosso próximo, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Mas o que nós temos feito também? O que nós temos feito diante das situações que têm se levantado para que aquela situação seja resolvida? Né? Problemas, querido, enquanto mais a gente fala, mais ele vai virar um monstro. Ele vai crescer. Por que não falar da forma certa? Por que não falar para aquele que pode todas as coisas? Que pode resolver? Sabe? Eu acho assim uma falha, muitas das vezes, nossa, mulheres, né? Às vezes é mais fácil a gente chegar e contar uma situação que está acontecendo conosco para uma amiga nossa do que chegar e contar para o Senhor, né? Mas o primeiro na nossa vida tem que ser Ele, precisa ser Ele. Não é errado a gente ter alguém que a gente possa conversar, que a gente possa contar nossas fraquezas, nossas falhas, não é errado. Mas até nisso nós precisamos ter o cuidado de contar para a pessoa certa. Precisamos orar ao Senhor para se achegar até nós, amigas de Deus. Porque amigas de Deus, querida, aquelas que são fiel ao Senhor, ela vai ser fiel à nossa amizade. Pessoas que quando a gente precisar vai estar ali presente, mas não deve ser o primeiro, né? Jesus, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Jesus, ele precisa ser o centro, ele precisa ser tudo, ele precisa ser realmente aquilo que ele foi levantado para ser em nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Libertador. Amém, queridas? Jesus, ele sendo o Rei da nossa vida, ele sendo o Senhor da nossa vida, ele sendo o tudo, ele sendo aquele que nos preenche, eu digo a você, querida, não existe incapacidade na sua vida. Amém? Que você não possa vencer, mas com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito, porque ele enviou o Espírito para estar conosco, para nos ajudar, para nos capacitar. Amém? Então, eu gostaria de ler com vocês lá em Filipenses capítulo 4, 8. Filipenses 4:8. Nós vamos apenas dar continuidade àquilo que nós devemos ocupar o nosso pensamento, né? E nós precisamos saber discernir as vozes que têm nos cercado, as vozes que têm todos os dias falado aos nossos ouvidos. Todos os dias existem muitos barulhos, existem muitas vozes, mas uma única voz é importante, é a voz do Senhor. E lá no verso 8 ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, o que também aprendestes e recebestes, e ouviste de mim, e viste em mim,
e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isso é o que precisa ocupar os nossos pensamentos todos os dias. Quando nossos pensamentos são ocupados com tudo que é puro, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, o Deus da paz será conosco. Amém, querido? O Deus da paz será conosco. A gente não vai permitir que sentimentos contrários à palavra venham se apossar de nosso coração. A gente não vai estar exaltando sentimentos onde o Senhor não é louvado. A gente vai exaltar aquele que é digno do nosso louvor, porque foi para isso que nós nascemos. Para fazer Cristo ser visto através de nossas vidas, através de nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso portar. E sabe um lugar onde Cristo precisa ser visto? Dentro do nosso lar. Às vezes nós queremos tanto que aquele que está ao nosso lado mude, mas o que nós temos feito? Não é? Será que a gente tem feito a nossa parte? Vamos mudar primeiro. Né? Vamos ter atitude onde o Senhor se agrada. Vamos ter o cuidado de cumprir princípios onde a palavra de Deus nos ordena, como esposas, como ajudadora idônea. Amém? Vamos ter cuidado no nosso falar. A Bíblia diz que do fruto da nossa boca a gente come. A vida e a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem utilizar vai comer dos seus frutos. Então, como nós estamos direcionando nossas palavras dentro do nosso lar? Porque muitas das vezes a maior queixa é dentro do lar mesmo. Mas como nós estamos agindo, nós estamos fazendo algo como esposa, como ajudadora, como mulher sábia que edifica a sua casa sobre a palavra, né? Como eu falei para vocês, atitudes diferentes vai ter resultados diferentes. Eu me lembro logo quando eu me casei, que meu esposo não era evangélico. Quando nos casamos, eu já era evangélica, porque eu me converti antes do nosso casamento. Só que a gente já namorava. Mas uma vez eu até contei aqui o testemunho nosso, que eu orei antes ao Senhor para saber se Ele era a pessoa certa para mim. Né? E o Senhor me mostrou em sonho que Ele era assim. Mas quando nós nos casamos, 3 meses depois, aconteceu algo. Meu pai, ele veio nos visitar, e quando meu pai veio nos visitar, foi mesmo no mês de junho, casamos no mês de março, e mês de junho, o que é que acontece aqui, todos os anos? O maior São João do mundo, não é isso? E na época ele não era evangélico, aí ele até falou, todos os anos eu tiro uma noite para ir para o maior São João. Só que nesse ano a gente já estava casado, e os amigos dele convidou ele para ir jogar à noite. Ele disse, não, como Maria está em casa com o pai dela, ela não vai ficar só, eu vou. Aí perguntou se podia ir, eu disse, não, tudo bem, está com os amigos. Só que, durante aquela noite, bem interessante, deu 11 horas, meia-noite, e cadê? Nada dele chegar. A mulher, eu acredito que aqui todas são casadas, ou se não são quase todas, né? Se seu esposo sai, enquanto ele não chega, você consegue dormir bem? Não consegue, né? E quando você liga, que não atende? Várias vezes. Eu sabia que estava jogando. Mas, de repente, deixa eu tirar aqui. Tentei ligar várias vezes, não consegui falar com ele. E não consegui dormir durante aquela noite. E passou a noite e não chegou. Pela manhã, quando eu ia, sabe, tá vendo meu esposo. De manhã, quando eu ia saindo para o trabalho, juntamente com o meu pai, que ele ia viajar na segunda-feira pela manhã. Aí ele vinha chegando de moto. Quando ele olhou para mim, ele fez, meu amor. Aí eu só falei para ele, quando eu chegar a gente conversa. Só isso. Ele falou que aquela palavra foi como se eu tivesse dado um murro no rosto dele. Porque ele disse que passou o dia refletindo. Disse, rapaz, ela não merece. Fui trabalhar, passei o dia também ensaiando, pensando em palavras para chegar e falar para ele, porque as muitas vozes chegam. Não é verdade? As muitas vozes chegam, mas a decisão é nossa, querida.
O que nós vamos falar? Nós vamos dar ouvido àquelas muitas vozes ou nós vamos chegar já esbravejando, sem ouvir o outro lado? Você quer um casamento bem-sucedido? Eu acredito que todos querem. Você quer uma família bem-sucedida? Queridas, existe um preço. Nem sempre, porque você vê, o meu marido ele é um homem de Deus, ele é bem comportado, eu vou estar bem à vontade. Não, eu preciso fazer minha parte como esposa. A mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela derruba. Amém? Fui trabalhar, meu pai viajou, foi para Assunção. Quando foi à tarde, aí meu pai ligou. Meu pai disse, e aí, tá tudo bem? Eu disse, tá, pai, tá tudo bem. Aí ele disse, minha filha, quando chegar em casa não vá brigar. Eu disse, não, pai, eu não vou brigar, mas eu estava já ensaiando para quando chegar em casa. Mas quando eu cheguei em casa, ele estava sentado lá, ele disse, senta aqui, vamos conversar. Aí ele disse, olha, eu realmente, a gente estava brincando, era Mortal Kombat o jogo na época, e lá o meu colega, ele chamou, vamos no Parque do Povo. Aí a gente foi, ele disse, mas eu nunca lhe traí. Ele falou, para mim aquela palavra foi suficiente. Ele disse, mas eu nunca lhe traí, eu sempre lhe respeitei. Me perdoe, nunca mais eu vou fazer isso com você. Pronto, ali também me desarmou, queridas. Porque ele reconheceu o erro dele, ele reconheceu a falha. Mas também, diante daquela situação, quando ele chegou, se eu tivesse brigado, ter falado um monte de coisa, talvez eu desse liberdade para ele continuar da mesma forma. Uma mulher briguenta, uma mulher incompreensiva, chega em casa, só faz brigar, brigar, brigar. Não é verdade? E glória a Deus, hoje eu louvo a Deus pela vida dele. 1 ano depois ele se converteu. E eu sou grata ao Senhor pelo homem de Deus que o Senhor colocou na minha vida. Porque hoje eu aprendo com ele. Para mim é tão gratificante quando às vezes eu acordo de noite, não vejo ele na cama, mas vejo ele num tapete prostrado, orando ao Senhor. Isso é tão gratificante porque um dia, querida, eu desejei ver ele servindo ao Senhor. Um dia eu orei. Quando a gente ia dormir, muitas das vezes, eu ficava fazendo carinho nele. Ele achava que eu estava apenas fazendo carinho, mas eu estava gerando. Eu estava declarando quem seria o Euclésio futuramente. O que você tem permitido sair da sua boca, queridas? Seus filhos são frutos de suas palavras. Seu esposo são frutos de suas palavras. Perfeito não, porque nós falhamos também. Agora, muitas das vezes é mais fácil enxergarmos o erro deles do que o nosso próprio erro. Erramos também, precisamos ser rápida como mulher cheia de sabedoria, em reconhecer, em pedir perdão ao Senhor e também a Ele. E as coisas se ajustam porque o Senhor ele vai se agradar da unidade. Não existe um casamento de sucesso onde não houver renúncia. Renúncia muitas das vezes do nosso direito. Vê só, é um culto de mulheres, falando de casamento, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Muitas das vezes... Muitas das vezes vai ser necessário abrir mão de nossas razões. Estamos cheios de razões. Mas eu tenho razão. Essa situação se levantou, aconteceu isso e isso. Ele está errado. Muitas das vezes podemos pensar dessa forma. Ele está errado. Mas, para a gente promover um bem-estar, queridos, para promover a unidade, vai ser necessário eu reconhecer, não, meu filho, está tudo bem. Deixar a razão de lado para que a unidade, a paz se estabeleça dentro do lar. Muitas das vezes nem sempre estamos certas e muitas das vezes nem sempre estamos erradas, mas muitas das vezes vai ser necessário nos calarmos para manter a paz e a unidade dentro do lar, da mesma forma com nossos filhos, né? Os filhos, principalmente quando eles chegam naquela fase da adolescência, é uma fase de mudança na mente deles.
que eles precisam da nossa compreensão, onde muitas das vezes eles vão receber mais crítica. Esse menino só age dessa forma, se comporta, menino, o que está acontecendo contigo? E nossas palavras onde fica? Meu filho é abençoado, meu filho é ungido do Senhor, ele é chamado pelo Senhor e ele nunca irá se afastar dos caminhos. Meu filho, ele nasceu com um propósito e irá cumprir todo o propósito de Deus sobre a terra. Meu esposo, ele é fervoroso, ainda que você não veja isso. Meu esposo é um homem de Deus. Meu esposo, ele é íntegro. Aquela que deseja casar, obrigado, Pai, por um homem cheio do seu Santo Espírito, cheio da sua sabedoria. Obrigado, Pai, por um homem segundo o seu coração. E queridas, vai acontecer, assim como você deseja, assim como você declarar. Amém? Porque, querida, é impossível você chegar diante do Senhor, contar suas situações para Ele e Ele não fazer nada. Você nunca vai sair da presença dEle de mãos vazias. Nunca. Nunca você vai sair da presença dEle de mãos vazias. Agora precisamos ter cuidado com o nosso dia a dia, com a rotina, porque muitas das vezes abrimos mão de um tempo de comunhão com o Senhor por causa do cansaço. Nunca devemos deixar Ele por último. Eu vejo pessoas se queixarem que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a palavra, mas tem tempo para estar em redes sociais, onde passa 30, 40, às vezes até mais de 1 minuto em redes sociais, acessando. E o tempo do Senhor? Como muitas das vezes é falado, aí quando vai orar e ler a palavra já está tão cansado, que só faz ler aquele texto rápido, agradece, obrigado, e muitas das vezes nem lê. Obrigado, Senhor, por esse dia, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. E não é bem assim, o Senhor nos criou, o Senhor nos chamou para termos comunhão com Ele. Ele tem prazer em termos comunhão com Ele. Ele vai falar conosco quando pararmos para falar também com Ele, mas também para ouvi-lo. Os ouvidos do Senhor, a Bíblia diz que eles estão inclinados às nossas orações, mas a gente tem se achegado a Ele? Temos se achegado a Ele para orarmos, para conversar, como um filho que ama seu pai, que não só busca por interesse, mas busca porque ama ter comunhão com Ele. Como filhos, precisamos ser dessa forma, queridas. Termos comunhão com Ele. Sabe? A Bíblia diz, achegai-vos a mim que eu vos chegarei a vós outros. Então, quando nós nos achegamos a Ele, querida, é certo, Ele vai vir também em nossa direção, para manifestar, para falar aquilo que nós necessitamos. Às vezes até achamos situações difíceis, mas porque não buscamos a resposta nele. Quando nós buscamos a resposta no Senhor, eu digo a você, vem. Precisamos ter cuidado para não ficarmos aprisionados nos nossos pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos de destruição, pensamentos de medo, pensamentos de rejeição. Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, vamos sempre observar de onde estão vindo os pensamentos. Se for do Senhor, vamos acolher. Se não for, vamos jogar. Vamos rejeitar. E o Deus da paz, como a Bíblia diz, Ele será conosco todos os dias. Amém? Então, como eu falei para vocês, que Ele seja o nosso tudo. Que Ele seja o nosso maior desejo. Que Ele seja aquele que, quando nós acordarmos, que seja o primeiro a falar com Ele. Que a gente, querida, jamais venha ignorar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, no nosso lugar. Porque quando nós agimos dessa forma, queridos, nós vamos ser preenchidas. Em cada área da nossa vida, nós vamos ser preenchidas. Amém? O Deus da paz será conosco. Amém? E era isso que eu tinha nessa noite para falar para vocês. Amém, queridas?